Olá, muito bom dia para você. Estamos juntos mais uma vez, a partir de agora, aqui no AB1. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025. Tem muita informação, tem muita prestação de serviço, como sempre. Para você que está ligado aqui na telinha da Asa Branca, ou nos assistindo pelo Globoplay, ou ainda pelo G1 Caruaru e região. Bora dar uma conferida na previsão do tempo em Garanhuns, a cidade das flores, belíssima cidade de Garanhuns. Essa câmera está instalada lá no alto do Monte do Columinho. Estamos vendo aí o céu com muitas nuvens e a previsão é que ao longo do dia, em Garanhuns, o céu esteja predominantemente nublado durante o dia. À noite, é provável que ele fique parcialmente nublado. Temperatura em Garanhuns nesse momento marcando 28 graus. A mínima prevista para hoje é de 18 graus lá em Garanhuns. Agora a previsão do tempo em outras cidades da nossa região, começando por Jurema, no Agreste, mínima de 19 graus, máxima de 32. São Benedito do Sul, cidade que fica na Mata Sul do estado, temperatura lá deve variar entre 19 e 30 graus. E agora indo para o sertão do estado, lá em Brejinho, a mínima não passa dos 21 graus, já a máxima chega a 34 graus. Fábio Gomes está ao vivo com a gente nesse AB1 e vai falar daquele caso absurdo que aconteceu na cidade de Altinho. Fábio, bom dia para você. Oi, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. E em relação, Eliakim, àquele caso da criança, de 10 anos que foi assassinada a facadas pelo próprio primo, a gente tem atualizações confirmadas pela Polícia Civil, porque o suspeito de ter cometido esse crime passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais detalhes, porque esse suspeito, ele não teve o nome divulgado, mas ele prestou depoimento ao delegado da Polícia Civil e informou que ouviu vozes para cometer esse crime. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Eliakim. Tá combinado, Fábio. Até daqui a pouco, então. Hoje é dia de Minha Comunidade. Mais uma vez, vamos cobrar a entrega total de uma obra que se arrasta há anos. A duplicação da BR-104. O cenário tá desse jeito aí que vocês estão vendo aí. A obra às vezes para, às vezes continua. Mas vamos embora, vamos ver se sai essa obra aí. A coisa estava atrasada há muitos anos. Entrava prefeito, entrava governador, saía e nada terminava. Tem um viaduto ali que está desde que eu vim morar aqui, faz 24 anos que eu moro ali na Canaã. E onde eu cheguei, esse viaduto estava só começado. Joel Almeida e Gessé Acioli também estão ao vivo com a gente e Joel está com essa cobrança de hoje do Minha Comunidade. Bom dia, Joel. Oi, Eliakim, bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no nosso AB1. Olha só, eu falo aqui às margens da BR-104, essa rodovia muito importante, uma das mais importantes do Nordeste, que faz a ligação entre Pernambuco e outros estados, por exemplo, daqui para Alagoas, daqui para Paraíba. Muita gente circula por aqui todos os dias para ir e voltar para casa, também porque dá acesso a outras rodovias pernambucanas, mas também tem muita gente que usa aqui para trabalhar, para turismo, já que é uma via de acesso também ao polo têxtil de Pernambuco. As pessoas viajam toda semana aqui para Caruaru, para Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. É sinônimo de desenvolvimento e de riqueza, mas sofre há 15 anos com atrasos nas obras de duplicação. Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje no Minha Comunidade, que pretende cobrar mais uma vez agilidade, aceleração nessas obras de duplicação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto aqui no AB1. Almir. Eliakim, perdão. Tá combinado, Joel. Até daqui a pouco. Gessé vai falar sobre aquelas ligações irritantes de serviço de telemarketing. Tem novidade a partir da próxima semana, não é, Gessé? Bom dia. Bom dia para você, Eliakim, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, tem novidades, viu? Uma normativa aí do governo federal para que as empresas possam identificar essas ligações, para que a gente evite receber tanta ligação inconveniente de telemarketing. Muitas delas, às vezes, nem falam nada, quando a gente atende, outras oferecendo serviços, outras sendo golpes. Então, para a gente se precaver dessa situação, tem uma normativa aí com novidades, a gente vai trazer daqui a pouquinho com a ajuda de um especialista. Beleza. Gessé e Joel, até daqui a pouco.
E o AB1 de hoje vai falar também sobre música. É que logo mais à noite vai ter a estreia da Orquestra da Educação Municipal Maestro Clóvis Pereira aqui em Caruaru. Essas são imagens aí de um último ensaio que foi realizado ontem. A apresentação vai ser no Sesc Caruaru e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, sobre esse momento especial. Primeiro intervalo no AB1 de hoje e ainda nessa edição tem o Me Conte Sua História. Você vai conhecer um artesão de Agrestina que faz cada obra-prima na madeira, viu? Vou te contar. Você confere tudo isso daqui a pouquinho. 11h52, o AB1 volta já. A AB1 está de volta, 11h54 agora, e a gente vai de cobrança porque o Minha Comunidade está no ar. A duplicação da BR-104 é a demanda que vamos acompanhar hoje. O repórter Joel Almeida está chegando ao vivo com todas as informações atualizadas sobre essa situação da BR-104. Joel, é com você. Boa tarde agora. Boa tarde, Eliakim. Boa tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. O Minha Comunidade hoje não vai falar sobre um problema em uma rua, em um bairro, em uma cidade, mas em diversas cidades pernambucanas que vêm sendo afetadas por esse problema que a gente já cobra há pelo menos 15 anos. Veja você, a gente está aqui às margens da BR-104, uma das rodovias mais importantes do nosso estado, onde circulam todos os dias muita gente. Tráfego intenso, né? Muitos carros, caminhões, motocicletas. A gente está no trecho urbano aqui de Caruaru. Você deve lembrar, né, para você que é aqui da cidade, para você que já conheceu Caruaru antes de 2009, essa era um trecho simples, né? Uma rodovia com trecho simples, com 2 sentidos. Tinha inclusive um giradouro ali onde fica o viaduto da Boa Vista 1 e 2. Tudo foi modificado, essa BR foi duplicada aqui em Caruaru, mas a promessa é que essa mesma rodovia seria duplicada em outros municípios pernambucanos, até Taquaritinga do Norte. Pois bem, a gente cobra essa duplicação que foi anunciada muito antes de 2009, as obras começaram em 2009, a gente vem acompanhando isso, mas essa duplicação nesses trechos, a partir da Vila Canaã, depois de Caruaru, não aconteceu. A gente vasculhou os nossos arquivos, procurando reportagens antigas que mostram, né, essa duplicação atrasada, que vem sendo paralisada de forma sucessiva. A gente preparou uma reportagem e mostramos agora para você. Uma das rodovias mais conhecidas do estado, responsável por ligar diversas cidades do Agreste à zona da Mata de Pernambuco e até Alagoas. Estamos falando da BR-104, uma rodovia importante que funciona como via de acesso para o turismo e também para a economia. O intenso vai e vem de veículos tem como destino as cidades do polo têxtil, por onde passa boa parte da riqueza do estado, mas que há mais de uma década estava esquecida. A rodovia hoje tem trechos em obras que eram esperados há mais de 15 anos. A duplicação começou em 2009 e tinha prazo para conclusão em 2021. Percorremos mais 1 quilômetro em direção a Toritama, até onde a pista parou de ser duplicada. O aviso orienta os motoristas sobre o desvio. Mais adiante, as máquinas trabalham quebrando pedras, abrindo o caminho. Praticamente 24 horas, dia e noite. Produção. Não pode parar não. Não pode parar não. Mas alguns quilômetros depois, já em Toritama, nos deparamos com poucos serviços de terraplenagem sendo realizados de forma lenta. 6 trechos sofreram um grande atraso devido a uma determinação judicial de dezembro de 2009 que paralisou a obra nestes pontos. O motivo foram as irregularidades no processo de licenciamento ambiental. De lá para cá, fizemos diversas reportagens acompanhando as obras. A duplicação foi iniciada, mas pouco tempo depois foi paralisada. Descobrimos que a requalificação foi orçada em 95 milhões de reais, com participação do governo federal e com o governo de Alagoas. Denunciamos diversas vezes a falta de compromisso por parte das autoridades e da empresa que abandonou as obras, deixando um viaduto e pontes no meio do caminho, como um elefante branco, sem uso, apenas como um sinal de que pouca coisa tinha sido feita. A obra era aguardada com ansiedade por quem vive na região, mas a esperança, aos poucos, foi dando lugar à frustração. O serviço não foi terminado e, para quem parte de Caruaru, precisa encarar a pista de mão dupla antes mesmo de chegar em Toritama.
A duplicação da BR-104 começou a ser feita há quase 6 anos e deveria ter sido finalizada em 2011. Atualmente, o que a gente consegue observar em alguns trechos são sinais de abandono. Nessa estrutura, por exemplo, deveria ter sido feita uma ponte, mas há muito tempo não se vê homens trabalhando por aqui. Um dos trechos mais críticos, esse aqui localizado no perímetro urbano de Toritama, é que o Parque das Feiras está localizado às margens da BR-104. Aí, em dia de feira, o trânsito fica muito lento. Veículos e pedestres dividem o mesmo espaço. A travessia é uma dificuldade. Em uma visita do Minha Comunidade, vimos que a obra foi retomada. 7,7 quilômetros foram entregues à população e mais um prazo não foi cumprido. O Departamento de Estradas e Rodagens se posicionou. E a gente está finalmente agora na fase de conclusão dessa obra. Esses 13,2 quilômetros, né, que saem ali, sai perto ali de Vila, passa por Vila Canaã, né, perto da P145, né, passando por Toritama e chegando até um pouco depois do entroncamento lá com o Pão de Açúcar, né? A gente já tinha entregue no ano passado os 8 quilômetros de duplicação, daquele trecho logo após Toritama, e agora a gente já está com expectativa de, nesse mês de agosto, fazer uma entrega interessante, que é a interseção da conexão com a PS-160, em Santa Cruz do Capibaribe, né? Essa obra a gente não concluiu ainda por conta das chuvas. Realmente, esse ano a gente teve um volume de chuvas acima do normal, e todo mundo que estava passando por lá percebia, né? Muita chuva no trecho de Vila Canaã, a gente teve muito problema com a terraplenagem, que você não consegue executar a estrada com chuvas, né? Termina que o equipamento fica comprometido, então, mesmo assim, a gente está conseguindo fazer essa entrega agora em agosto, daquele trecho final, que é uma interseção muito grande, a interseção tem um viaduto, está sendo feita a parte de iluminação também, em parceria com a SEDU. Então, a gente vai terminar ainda nesse mês de agosto, a gente está com a data prevista para entregar essa obra lá do final, né? Quanto ao trecho de Vila Canaã, né, aquele trecho era o mais complexo porque tem uma densidade urbana muito grande ali, foi necessário fazer algumas desapropriações, né, a gente tinha várias pessoas habitando onde a gente está colocando uma marginal, uma pista local, lateral direita, né, sentido Caruaru, então foi necessário fazer essa desapropriação, então sendo feito alguns cortes em rocha, mas a gente está trabalhando forte e ainda nesse semestre a gente consegue concluir integralmente essa obra desse segmento da BR-104. Em agosto desse ano, fizemos a mesma viagem do Minha Comunidade pelo trecho licitado, já com outros sinais de andamento. Depois desse longo período de atrasos, as obras estão andando nesse trecho da Vila Canaã. Homens e máquinas trabalham e já dão uma nova cara à vila, mas as obras ainda estão chegando em Toritama. Muita coisa ainda precisa ser feita. Do alto dá para ver que o percurso ainda é feito em pista simples, mas a via do lado esquerdo está em terraplanagem, com tratores trabalhando na terra. Nesse outro lado, a vegetação foi retirada, mas não vimos ninguém trabalhando no trecho. Maria Iva trabalha aqui há 11 anos e diz que só há pouco tempo viu mudanças. Agora ela acredita que a obra vai ser finalizada. É uma coisa que estava atrasada há muitos anos. Entrava prefeito, entrava governador, saía e nada terminava. Tem um viaduto ali que está, desde que eu vim morar aqui, faz 24 anos que eu moro ali na Canaã. E onde eu cheguei, esse viaduto estava só começado. E nunca terminou. Agora terminou. Tá tudo bonito, tudo lindo mesmo. A esperança, né? A esperança é grande, esperança é. Quem passa pela rodovia percebe que em alguns trechos o trânsito está mais lento, que se torna uma esperança de que logo logo verá uma pista duplicada. Tá bom que passar por aqui, que ajeita na estrada, aí fica um pouquinho um trânsito meio assim, mas tá ficando melhor ainda, né? Graças a Deus tá uma pista melhor. E a gente tá vindo aqui, eu vim direto aqui, tem um sitinho aqui, compro ração e vem, mas o trânsito tá ficando ótimo, graças a Deus. O cenário tá desse jeito aí que vocês estão vendo aí. A obra às vezes para, às vezes continua. Mas vamos embora, vamos ver se sai essa obra aí. Veja que o jornalismo da Asa Branca é incansável. Há 15 anos nós continuamos falando sobre esse assunto, a duplicação prometida e que deve ser cumprida, né, da BR-104 nesse trecho aqui do Agreste Pernambucano. Uma rodovia muito importante e que a gente vem cobrando sim para dar voz ao povo, para que ajude também o Estado a se desenvolver.
E olha só, a gente procurou o Departamento de Estradas e Rodagem, na reportagem você viu que há homens e máquinas trabalhando lá em Vila Canaã, a gente viu que o trecho está em andamento, percebemos na entrada de Santa Cruz do Capibaribe, ali já próximo a Taquaritinga do Norte, que esse trecho parece que falta pouco para ser concluído, parece porque a gente não teve uma resposta do DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, o responsável por essa obra. E é o seguinte, como a gente procurou o DER para ter uma nota ou esse posicionamento através do entrevistado, não tem ninguém aqui, eles não mandaram ninguém, nem quiseram falar sobre a obra através de nota. A gente decidiu então, com o nosso companheiro aqui, o nosso calendário, determinar a nossa volta. Dá para ver aqui, março de 2026 e a gente vai voltar terça-feira, dia 3 de março, tá bom? Então fica aqui marcado o nosso compromisso para poder voltar no dia 3 de março. A caneta não pegou, mas a gente vai voltar aqui, 3 de março de 2026. É o nosso compromisso aqui firmado para retomar nossas cobranças e mostrar o andamento dessa obra que é tão importante para o nosso estado, para a nossa região. Eliakim. Joel, vamos continuar cobrando, até porque, né, faz muito tempo que essa duplicação da BR-104 começou, né? Mais de 15 anos aí que essa obra foi iniciada, até agora nada de conclusão concreta. Recentemente, como vocês mostraram aí na reportagem, vou pedir para colocar a imagem aí da BR-104 ao vivo também, o Joel dá uma afastadinha ali, o cinegrafista vai mostrar a movimentação na 104 também. Paralelamente, a gente também tem imagens de arquivo para a gente mostrar a importância dessa rodovia, da BR-104 aqui, que cruza Caruaru, vem lá, passa por Alagoas também, vai até a Paraíba e aqui, passa por Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, as 3 cidades principais que formam o polo de confecções do Agreste, que registram um movimento intenso todas as semanas aqui, principalmente aí nesse período de fim de ano, né? Fim de ano já está se aproximando, as feiras já começaram com bastante movimentação, muita gente que vem de fora para poder fazer compras aqui e essa duplicação da BR-104 não termina. Recentemente, o governo do estado inaugurou um trecho, mas não concluiu a obra totalmente. Então a gente vai continuar cobrando aqui. Joel, obrigado pela participação. É a BR-104, uma rodovia vital para o estado, conectando cidades importantes e impulsionando a economia local. Mas a duplicação está em andamento há mais de 15 anos, com prazos não cumpridos e obras paralisadas, e a população segue esperando uma solução, porque merece uma rodovia segura e eficiente. Então vamos marcar a data da volta. Dia 3 de março do próximo ano, a gente volta a fazer essa cobrança aqui no Minha Comunidade. A gente segue agora com mais cobrança porque no momento WhatsApp de hoje a denúncia vem do residencial Luiz Bezerra Torres. A moradora Rafaela Nascimento mandou um vídeo para a gente reclamando sobre um vazamento de água na estação local da Compesa e também sobre a falta de abastecimento na comunidade. Vamos ver. Desperdício de água e a gente sem água, veio. Olha o desperdício aqui, veio. Com água e eles não ligam a água. A caixa cheia desborrando. E eles não ligam a água. Meu Jesus do céu. É problema grave, Rafaela, problema grave. A gente tem mostrado, né, todas as semanas aqui, praticamente todos os dias, questão de falta d'água e também muitas questões de vazamentos em várias localidades aqui de Caruaru, né? A gente foi em busca aí de uma resposta da Compesa sobre essa situação aí no residencial Luiz Bezerra Torres. Finalmente a Compesa respondeu, né? Porque também a gente vem cobrando aqui, mostrando situações, mostrando problemas e cobrando a Compesa para que se posicione, nem nota estava chegando, mas dessa vez, felizmente, chegou uma nota a respeito dessa situação. E a nota foi a seguinte: a Compesa informou que o abastecimento do residencial Luiz Bezerra Torres, ele foi comprometido por conta de atos de vandalismo em equipamentos na unidade responsável pelo fornecimento de água da localidade e que o vazamento também foi provocado pela ação de vândalos. A Compesa disse também que já prestou um boletim de ocorrência e denunciou o caso ao Ministério Público. Tá vendo só, pessoal? Vandalismo provocando a situação aí. Vazamento de água, falta de abastecimento, pessoal com atitudes impensadas comete esses atos de vandalismo e acaba prejudicando a população inteira de uma comunidade, né? Ainda seguindo a nota, a Compesa esclareceu que o ciclo de abastecimento teve início na última terça-feira da semana passada, e vai ser prorrogado até a próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. E a gente lembra que a sua denúncia em vídeo também pode aparecer aqui no AB1. Basta mandar para o nosso WhatsApp o vídeo gravado aí mostrando o problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, para o nosso WhatsApp que está aqui na tela. 99198 82
12. Agora, meio-dia, 8 minutos. Vamos dar uma conferida na movimentação do trânsito aqui em Caruaru nesse momento. Olha aí, imagens ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, ali no bairro Maurício de Nassau, bastante movimentada. Costuma ser a Agamenon nesse horário de almoço, né? Esse aí é o cruzamento com a... Na verdade, não é cruzamento não, a gente está vendo o prolongamento aí da Avenida Manuel de Freitas. Seguindo aí nesse sentido, que a gente está vendo direito da tela, vai dar ali na Avenida Rio Branco. O trânsito tá parado ali, né? Em frente ao Trade Center, o semáforo está fechado, mas o trânsito está fluindo tranquilamente aqui em Caruaru nesse momento. Imagens ao vivo, é uma câmera do Centro Integrado de Monitoramento, que você costuma acompanhar sempre aqui no AB1, essa movimentação no trânsito, no horário de almoço, né? Muita gente voltando agora da escola, voltando do trabalho para poder fazer o intervalo do almoço. Bom, a gente vai direto agora para Belém do Pará com Gustavo Ferreira e Fátima Teles com as notícias da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Jogo de jarro com COP30. Bom, pessoal... Muito boa tarde para você do Nordeste, agora meio-dia e 10 minutos. Hoje é terça-feira, 11 de novembro, segundo dia da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, aqui em Belém do Pará. Ontem nós acompanhamos, a abertura com várias autoridades do mundo inteiro e também representantes, governadores do Nordeste, prefeitos das capitais nordestinas, naquele primeiro momento, das decisões do que vai ser acordado aqui durante a conferência, que vai até o próximo dia 21. Nós mostramos um pouco da movimentação aqui na Zona Azul, só que no corredor que fica atrás de mim, que é o corredor que dá acesso às salas de reunião. Mas hoje eu estou num ponto diferente. Fátima Teles vai mostrar para vocês agora. Esse é o pavilhão das delegações. É por aqui que circulam os negociadores, os representantes de vários países, e a gente consegue ver estandes de todos eles. Indonésia, Azerbaijão, que foi a sede da COP29 no ano passado em Baku. Aqui o estande da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que organiza a COP30, e dá para ver Austrália, Turquia, Portugal, Itália e também vários outros países. Mas é claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado e mostrar aqui, à direita de Fátima Teles, o pavilhão Brasil. Esse espaço foi organizado pelo governo federal para receber cases, exemplos que dão certo, que são feitos por estados e também por municípios e outras entidades brasileiras. Mais cedo a gente fez imagens de um painel que foi organizado pela Prefeitura de Fortaleza, pelo prefeito Evandro Leitão, falando sobre investimentos em cidades. E também sobre esse tema, o prefeito do Recife, João Campos, também apresentou um outro painel e é com ele que eu converso agora. Prefeito, seja muito bem-vindo a Belém, bem-vindo também à nossa cobertura. A gente vê os efeitos das mudanças climáticas em todos os lugares. Qual o trabalho que o Recife está fazendo agora e vocês vieram apresentar aqui nesse painel no Pavilhão Brasil? Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui na COP em Belém e tive a oportunidade de apresentar o que o Recife tem feito. A gente fez um painel junto com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A maior operação de crédito do mundo deste banco é com a cidade do Recife. A gente está investindo 2 bilhões de reais na resiliência climática. O que é isso? Construção de proteção de encostas, obras de macrodrenagem contra alagamentos, obra de urbanização integrada, então saneamento, equipamento de assistência, de saúde, creche, para proteger e preparar a cidade. Então a gente apresentou o que está sendo feito aqui para ser exemplo para as outras cidades, dito pelo próprio presidente do Banco Interamericano, que Recife hoje é um case de investimento em urbanização social e preparação para uma cidade que tem a maior capacidade de enfrentar as mudanças climáticas. Isso é uma cidade das mais vulneráveis, aos efeitos das mudanças do clima. Esse trabalho está sendo feito agora. Eu queria que você falasse um pouquinho, especialmente sobre as áreas de morro, Isso é uma grande preocupação do recifense hoje. Recife é a 16ª do mundo e a primeira do Brasil mais susceptível à mudança climática, principalmente pelo aumento do nível do mar. A gente fez mais de 5.000 obras em morro
E isso inclui mais de 145 grandes obras de proteção de encosta, mais de 4.000 obras do programa Parceria. Quem é do Recife sabe, é aquele programa que a gente dá o material, o projeto e executa a obra com a família. E conseguimos tirar mais de 16.000 famílias. Isso dá mais de 50.000 pessoas que estavam em situação de risco e por obra e investimento público saíram da situação de risco e agora moram com segurança. Muito obrigado, prefeito João Campos. Bem-vindo a Belém, boa COP. Agora eu vou pedir licença para conversar com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que também vai participar de um dos painéis do Pavilhão Brasil. Prefeito, seja muito bem-vindo a Belém, bem-vindo à nossa cobertura também. Salvador está passando por dias muito difíceis, com chuvas muito fortes. O que a prefeitura, o que o município está fazendo para essas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, nesse momento, para a contenção desses efeitos das chuvas fortes? Primeiro, infelizmente, são os países mais pobres que menos contribuem para os gases que impactam no efeito estufa, que mais sofrem com os fenômenos da natureza, porque eles são cada vez mais extremos. E nós, prefeitos, temos obrigações de tomar decisões para, de imediato, enfrentar essas questões, como também preparar a cidade para o futuro, aonde nós queremos chegar. Para o dia a dia, são investimentos expressivos em obras de contenções de áreas de risco. Salvador é uma cidade marcada por topografia irregular, vales, cumeeiras, áreas com declives. 40% da população mora em áreas de risco. O que era comum lá no passado, desabamentos, deslizamentos, sempre que ocorriam fortes chuvas, infelizmente nós perdíamos vidas. Ao longo dos últimos anos, nós já protegemos 565 áreas. Tem outras 20 sendo as obras realizadas. E na semana passada, lançamos mais um pacote de novas obras de contenções da ordem de 130 milhões de reais de investimentos. Então, além desse trabalho de proteção imediato, com escadarias drenantes, com urbanização de canais que corriam a céu aberto, com obras de drenagem para resolver os alagamentos, também investimos muito em tecnologia. Temos um dos sistemas de alerta e alarme mais moderno do país, temos previsões com pluviométricos que indicam as chuvas, a intensidade, e com isso a gente vai se preparando, avisando a comunidade para, em casos que estejam necessários, fazer as evacuações, evitar os desastres que infelizmente afetam as nossas cidades. Muito obrigado, prefeito Bruno Reis de Salvador. Boa COP para o senhor. Enquanto eu peço para a Fátima Tedes mostrar mais imagens aqui da Zona Azul da COP 30, eu lembro que a COP vai até o dia 21 e tudo que for decidido aqui e for importante para você e para a sua região, nós vamos mostrar. O projeto visa o processo de letramento climático das periferias e a instalações de sensores comunitários nas comunidades. Então, além da instalação desses sensores, vai ter vários treinamentos com a própria comunidade que vai poder monitorar o rio e também ficar mais seguro, né, nesse processo de eventos climáticos extremos se ocorrer novamente. Então, é uma celebração também da sociedade civil, né, do Estado de Pernambuco e da Rede Gera, porque a gente consegue firmar o termo de cooperação com o Estado de Pernambuco. Isso significa que esse projeto, que nasceu em base periférica, se torna política pública. Então, um projeto que estava atingindo 200 pessoas pode atingir mais de 2.000 pessoas. Então, quando a gente transforma um projeto de base comunitária de políticas públicas, a gente também dá um recado, né, durante a COP30, que os territórios periféricos precisam ser ouvidos, precisam ser chamados para que sua sabedoria, suas tecnologias sejam incluídas nos ciclos de políticas públicas. A gente tem desenvolvido muitas tecnologias em solos periféricos e esse termo celebra também essa primeira cooperação com o Estado. Você ouviu aí a fala de Gabriela Feitosa, que faz parte da Rede Gera. Essa rede é um coletivo de organizações de comunidades periféricas do Recife, em Pernambuco. Ela falou sobre justiça climática. Por quê? Porque esse é o tema de um painel que vai ser realizado lá na Zona Verde, hoje às 6 horas da noite, com a presença de representantes da Rede Gera, como Gabriela também, e também pesquisadores da Universidade Estadual de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco também e representantes do governo estadual. Ela, inclusive, citou que uma das iniciativas da Rede Gera acabou se tornando e vai se tornar, né, política pública, porque um termo de compromisso deve ser assinado amanhã com a governadora Raquel Lira, que também já está por aqui, governadora de Pernambuco. Essa programação ela vai ser hoje e hoje também vai ter um painel sobre carbono e a importância da caatinga, com participação da Embrapa, do Instituto Nacional do Semiárido. A gente, claro, vai acompanhar
acompanhar tudo isso. Agora, antes de encerrar, eu queria pedir para a Fátima Teles mostrar mais um pouquinho dessa movimentação, né? Tem muita gente, muitos jornalistas, muita gente trabalhando aqui, negociadores, embaixadores. Se a gente virar ali para o outro lado, olha só, a gente consegue ver outros destaques de outros países e eu queria fazer um relato pessoal. Está muito quente aqui em Belém. A temperatura nesse momento é de 32 graus, um clima muito abafado. Por isso que a gente está vendo muitas pessoas, inclusive sem gravata, sem blazer. A gente está aqui por uma formalidade do trabalho, né? Mas está todo mundo aqui se abanando com o que dá nessa COP30, porque Belém, de fato, é uma cidade quente, úmida. E por isso que a gente está vendo muitas dessas cenas, gente com roupas leves. Hoje nós trocamos o tênis, inclusive, colocamos um calçado mais confortável para poder seguir por aqui. Então, reforçando a programação do Pavilhão Brasil, hoje tem mais Nordeste, hoje à tarde, com a presença do prefeito Bruno Reis. Agora há pouco já houve 2 painéis aqui com a presença do prefeito do Recife e também do prefeito de Fortaleza. E é claro que a gente vai seguir acompanhando todos os destaques da programação. Logo mais à noite também, com reportagem completa, a gente vai acompanhar todos os debates. A gente segue aqui até o próximo dia 21, quando a COP30 terminar. E você fica agora com as notícias da sua região. Agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui nesse segundo boletim do segundo dia da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, diretamente de Belém do Pará. A gente se vê amanhã. Ok, Gustavo, obrigado pela participação, pelas informações. Amanhã ele está de volta com mais informações sobre a COP30 lá em Belém do Pará. Agora, meio-dia, 20 minutos. Bora conferir os destaques do G1 agora. Fábio Gomes está chegando ao vivo, direto da redação. Fábio, você tem detalhes daquele caso em que um menino de 10 anos foi morto pelo primo em Altinho, né? Boa tarde para você. Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. A gente tem atualizações sobre esse caso, sim, e também novas informações. A gente tem aqui no G1 que o primo, né, é a pessoa acusada de ter cometido esse crime, é um jovem de 18 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia. E a gente relembra esse caso que tomou grande repercussão aqui no estado. Essa criança de 10 anos, ela estava dentro do quarto no momento em que esse crime aconteceu. Ela foi assassinada com diversos golpes de faca. O avô dessa criança, que concedeu entrevista para a gente aqui à TV Asa Branca, informou que estava próximo ao local que esse crime aconteceu, mas ele não ouviu gritos no momento que as agressões estavam acontecendo. E a suspeita desse avô é que o jovem que cometeu esse crime tenha tapado a boca desse menino de 10 anos. O velório do Samuel Ferreira aconteceu ontem, o sepultamento foi hoje pela manhã no cemitério de Altinho, e a gente tem, inclusive, ele aqui também, informações sobre as investigações da Polícia Civil, porque o suspeito ele foi preso poucas horas após cometer esse crime pela Polícia Militar, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e durante o depoimento ele contou à Polícia Civil que ele ouviu vozes. Vamos acompanhar. Que ele prestou em depoimento é de que ele ouvia vozes determinando que ele cometesse, né, que ele agredisse o menor. Segundo ele já tinha ouvido essas vozes pedindo para que ele matasse o pai e a mãe, mas segundo ele conseguiu resistir a essa, vamos dizer assim, a essa ordem dessas possíveis vozes. Na data do fato. Ele teria também ouvido essas supostas vozes pedindo para que ele agredisse a criança, e aí, infelizmente, ele acabou cometendo esse crime bárbaro. Os familiares são de que ele está em tratamento médico, né, psiquiátrico, por ser paciente, né, do CRAS. Daí ele foi diagnosticado com esquizofrenia, está tomando medicação diária. Segundo informações de parentes, ele vem tomando essa medicação diária. Agora nós precisamos o judiciário vai instaurar um processo de insanidade mental para verificar se na data do fato, no momento do fato, ele tinha ou não noção da ilicitude do fato. É isso aí, um caso lamentável que aconteceu. A gente se solidariza, né, com essa família do jovem Samuel e a gente também segue acompanhando aqui todas essas investigações, né, o que é que o Poder Judiciário vai decidir sobre esse caso, e aí todas as atualizações que forem confirmadas pelos órgãos oficiais a gente vai trazer aqui para o G1 Caruaru e região. Ele é aqui. São detalhes muito tristes, né, misteriosos de uma tragédia que abalou essa família, né, Fábio? Seguindo com outros destaques aqui do G1, tem uma história de uma cadela com sinais de maus tratos que foi resgatada em Bezerros.
Foi sim, Eliakim. A gente muda de assunto agora, né, para falar de um tema mais leve, né, falar sobre resgate à vida, porque uma cadela, né, foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal ontem na BR-232, no município de Bezerros. De acordo com a polícia, esse animal ele foi encontrado com um ferimento profundo na região do pescoço e estava bastante debilitado. A cadela ela foi encontrada por um motorista que estava transitando, né, na BR-232. Esse motorista acolheu esse animal e foi até um posto da Polícia Rodoviária Federal e encontrou os agentes, né, da Polícia Federal fazendo algumas rondas na rodovia e pediu ajuda a eles. Os policiais recolheram esse animal, informaram que levaram ele até uma clínica veterinária, onde essa cadela recebeu o nome de Valentina e ela recebeu os primeiros atendimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ela foi encontrada com uma corrente extremamente apertada na região do pescoço e em estado de muita fraqueza. Esse animal está recebendo, né, os atendimentos necessários, ela foi medicada e teve o ferimento tratado com curativos e também com alguns medicamentos, e após a recuperação, a cadela Valentina deverá ser disponibilizada para adoção, para ir ser cuidada, né, com um lar com muito amor. Eliakim. Ainda bem, né, que resgataram a agora chamada Valentina, né, que cuide muito bem dela, que alivie esse sofrimento pelo qual ela estava passando. Para a gente encerrar essa tua participação, Fábio, tem informações sobre um evento que a SIC vai realizar na próxima semana? Exatamente, Eliakim, um evento muito importante que vai ser realizado pela ASIC aqui em Caruaru. Vai ser o primeiro ASIC Summit, né? Vai ser um evento voltado aí para os empresários daqui da nossa cidade. O tema que ele vai debater é em relação à inovação que transforma. O evento ele busca discutir gestão, comportamento e resultados no mundo dos negócios. Essas inscrições estão abertas. Entre os convidados estão Paulo Salles, que é presidente do Conselho da Rede Moura, a Guilhermina Bezerra, que é vice-presidente da Masterboy, e o Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital. Eles vão participar de 2 painéis com empresários locais que debatem esses temas ligados à inovação, sustentabilidade e também o futuro do mercado. Para conferir todas as informações sobre esse evento e também garantir a participação no dia 18 de novembro, é só acessar o G1 Caruaru e Região, conferir todos os detalhes e também fazer a inscrição. Ele é aqui. Ok, Fábio, obrigado pelas informações, pela participação no AB1 de hoje. Uma boa tarde para você e até amanhã. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. Abraço. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco a gente vai conhecer a história de 3 jovens médicas que dedicam a vida à profissão, superando os desafios. A gente conta essas histórias daqui a pouquinho. 12h, 25 minutos. O AB1 voltou agora 12h, 28 minutos. A partir da próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, as empresas de telemarketing terão que usar um selo de verificação nas chamadas feitas para os clientes. O objetivo é evitar fraudes. A gente vai conversar agora ao vivo com o Gessé Accioli, que vai explicar melhor essas novas chamadas, essas mudanças que entram em vigor a partir da próxima segunda, como a gente já disse. Gessé, boa tarde para você. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, principalmente para o telespectador que recebe muito aquelas ligações de telemarketing insistentes e chatas durante todo o dia. Então tem uma normativa, né, que traz novidades sobre esse selo de verificação dessas chamadas. Eu estou aqui com Valéria Soares, que é advogada e vai nos ajudar a entender como essa normativa vai funcionar a partir já da próxima segunda-feira. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Então, essa normativa foi o seguinte, foi um decreto que saiu em janeiro deste ano, e aí ele determinava que essas operadoras que ficam fazendo ligações com bancos, call centers, que fazem sempre essas ligações, que eles colocassem inicialmente um prefixo 0303. No entanto, percebeu-se que talvez isso fosse demorar bastante, porque isso só iria acontecer em 2028. Aí eles anteciparam, já agora em agosto, eles anteciparam, e a partir do dia 17 de novembro, todas essas operadoras que ficam fazendo mais de 500 mil ligações mensais, elas precisam ter um selo de, como se fosse um selo de autenticação. Então, a partir desse momento, no seu celular, quando for uma ligação sobre alguma dessas questões, ou bancos, ou call centers, para que você saiba que você não está levando um golpe, vai ter um selo de autenticação. Esse selo é, de fato, como se fosse uma bolinha com um tracinho assim, daquele ok que tem no nosso WhatsApp. Ele vem com isso para que ele demonstre que efetivamente você está recebendo ou uma ligação de banco ou uma ligação de call center.
E aí a gente observa também que com essa identificação facilita, né, esse processo que a gente tem de estar recebendo ligação indevida e muitas vezes ao bloquear alguns números a gente acaba bloqueando também pessoas que talvez a gente quisesse o contato e muitas vezes não tem exatamente por conta dessa situação. Exatamente, então a partir desse momento essas empresas vão ter isso. Agora qual é o detalhe? Só são as empresas que fazem mais de 500 mil ligações mensais. Então inicialmente a Anatel estima que 350 empresas, só 350, vão estar envolvidas nessas questões. As demais ainda não estão envolvidas nisso. O consumidor não precisa fazer absolutamente nada, isso é com o próprio banco ou com o próprio call center, que ele fala com as operadoras e essa operadora vai ter que fazer essa identificação. Em algumas circunstâncias, o próprio banco ou o próprio call center ele já pode colocar o nome da empresa, o símbolo da empresa e o selo de identificação. O que é obrigatório? O selo de autenticação. Mas fora isso, ele pode acrescentar essas demais coisas para que o consumidor ele diga se quer ou se não quer receber aquele determinado tipo de ligação. Doutora Valéria, muito obrigado pelas explicações. É isso, mais informação para que a gente evite estar recebendo tanta ligação indevida, né, Elia, que a gente acha chato esse tipo de ligação. Então, mais um passo aí para que o consumidor pare de ser tanto perturbado, né? Indevida e irritante, é tanto adjetivo ruim que a gente nem consegue descrever aqui. Jéssica, obrigado. Daqui a pouco você volta com outro assunto. Obrigado também à advogada Valéria, que participou com a gente aqui do AB1. Vamos seguindo aqui com o nosso telejornal da hora do almoço, porque agora tem AB Esporte e Matheus Antunes já está por aqui na área para trazer aquelas pinturas semanais que a gente costuma trazer nos gols do GE. Não é isso, Matheus? Boa tarde. Oi, meu amigo, uma excelente tarde para você, Quinca, e para todo mundo acompanhando o nosso AB1. Realmente chegou a terça-feira, meus amigos, e com ela trazemos o melhor quadro da TV aberta no Brasil. Isso sem clubismo, sem sombra de dúvidas, só trabalho com fatos. Está chegando o Gol do GE e para brilhantar a nossa semana, a sua semana, vamos conferir os gols mais bonitos da nossa região que movimentaram os rachas no interior de Pernambuco. Diretor, dá o play. Fala, benção, tá começando mais uma edição do Gol do GE. Aqui a gente compartilha os gols mais bonitos de Caruaru e região. Toda semana o povo se supera. Então, vai locutor, diz que estou... Tanana, solta a vinheta! Vamos começar hoje subindo as 7 colinas para a Cidade das Flores. Já vou logo soltando spoiler, não tem gol feio de bicicleta. E o Pedro Pernambuco fez uma pintura, meus amigos. A bola começou com uma jogada individual no meio da quadra. Ninguém tirava a bola do camisa 10. Saiu cortando todo mundo e conduziu até a linha de fundo, onde fez o cruzamento. A bola desviou no centroavante e Pedro estava posicionado no lugar certo, girou o corpo e acertou o tempo exato para fazer esta plástica. E daí se desviou no zagueiro. Ninguém liga. O gol foi bonito e pode colocar no DVD do Pedro, viu? Agora, vamos subir mais no mapa de Pernambuco para a Lagoinha. Vocês lembram o gol que Pelé não fez? Claro que lembra. Mas sabe quem fez? O Tonhão, ou vulgo Paizão. Tonhão recebe a bola, gira o corpo, vê o goleiro adiantado e chuta. Muda de câmera, diretor, para ver a bola entrando caprichosamente. Vem, Tonhão, e diz, o gol é de quem? É de papai, um goleiro, rapaz! Hoje, cada gol é numa cidade diferente. Vamos agora mostrar o gol do Léo, aqui de Caruaru. A jogada começou na defesa e minha Nossa Senhora, que passe o Léo recebeu! A bola ainda quicou na frente do goleiro e o meu artilheiro foi chutar, não! Fez isso, ai... Meu Deus do céu, tragam o Puskas! Parabéns, Léo, mas metade do gol foi esse passe a lá Tony Kroos, viu? Parabeniza teu coleguinha aí. Já que mostramos gol de goleiro semana passada, agora veio de rodo. O bateu, chutou, olha o gol! Golaço, rede! Partida de futsal. O jogo tá 3-3. Aí meu time rival vai inventar de jogar com goleiro linha. Depois do bate-rebate, a bola sobra pro goleirão Gabriel, que deu uma bica e fez esse golaço. E é barra, é? Goleiro artilheiro. Baita golaço. Ah, que não sei o que, jogar na Ilha do Retiro é pressão. Ah, aqui no Arruda é coisa de louco. Ou até mesmo o Caldeirão dos Aflitos. Pressão, meus amigos. É isso aqui. Futebol de várzea. Pênalti decisivo. Clássico na várzea.
Torcida adversária no seu pé do ouvido. Perde esse pênalti aí pra tu ver. O Capela, de Pesqueira, tem que ter uma frieza no coração. Esse aí não sente mais nada. Por ele, não passa nada. O homem é uma máquina pra bater pênaltis. Capela se concentra, respira fundo e dá-lhe uma cipuada. Alto e no meio do gol. E só pra começar, o goleiro não era nem doido de botar a mão na bola. E segundo, esse aí no ataque do Sport rendia muito mais do que metade dos atacantes rubro-negros, viu? Valeu, Capela! E com esse golaço, encerramos mais uma edição do Gol do Gé. Dá aquela moral, até semana que vem. Fui! Capela era um foguete ali, viu? Ô, Matheus, na semana passada a gente teve a abertura de uma enquete para escolher o gol mais bonito exibido aqui no AB Esporte, né? E aí, temos um vencedor definido ou não? Temos sim ele aqui. Na última semana foi publicado no nosso portal GE Caruaru e Região a votação para definir o gol mais bonito do mês de outubro para ganhar esta camisa bonita aqui, olha. Essa camisa bonita, camisa 10, o gol mais bonito do GE. Todos os gols exibidos no mês passado estavam disponíveis para a escolha do público. E o vencedor está aqui na tela da votação, o Álvaro Juan, de Petrolândia, 77,9% das votações. Foram muitas votações. E Álvaro, você já pode entrar em contato com a nossa equipe lá pelo WhatsApp do Instagram e do WhatsApp também do GE Caruaru Região para vir conhecer os estúdios da TV Asa Branca e receber a bela camisa exclusiva do Gol do GE. Parabéns, Álvaro, a gente tá vendo o gol dele na tela, detalhe a comemoração do Álvaro foi muito bonitinho, minha gente. E parabéns para todo mundo que voltou. Ele aqui, vou ficando hoje por aqui, mas antes também pedir para quem está do outro lado da telinha, poder acessar o nosso portal GE Caruaru e Região para ter acesso a todas as informações com qualidade e com carinho que a gente prepara para vocês. Quinca, até amanhã, forte abraço. Valeu, Matheus, abraço para você até amanhã, boa tarde. 12h 37. Assim como todas as profissões, exercer a profissão exige dedicação e força de vontade para vivenciar todos os desafios. Numa reportagem especial, vamos conhecer 3 jovens médicas que dedicam a vida a essa profissão. Há quem diga que a medicina é mais que uma profissão, é um chamado, um encontro entre o conhecimento e o coração. E é com esse propósito que uma nova geração de médicos tem escrito lindas histórias de cuidado e esperança. Caroline Trajano formou-se em medicina no início de 2020. No mesmo dia em que recebeu o diploma, vestiu o jaleco e iniciou a jornada. Logo depois veio a pandemia e com ela o desafio de enfrentar o desconhecido. Entre plantões e aprendizados, Caroline descobriu que ser médica é também ser forte, ser humana e seguir acreditando mesmo quando o mundo parece parar. Hoje, ela coordena a emergência do Hospital Mestre Vitalino com o mesmo brilho nos olhos de quem começou por amor. Sempre quis ser médica, desde criança, apesar de não ter outros médicos na minha família. Sempre foi um sonho cursar e já cursei ensino fundamental, ensino médio, pensando na medicina também. Me formei em janeiro de 2020 e em março de 2020 os casos começaram a aparecer aqui no Brasil, né? Os primeiros casos começaram a aparecer. E aí, quando eu me formei, eu trabalhava em setores gerais, UTI geral, enfermaria geral. E quando o setor Covid surgiu, eu fui transferida para setores Covid, como a grande maioria dos colegas foi transferido. E foi um período bem desafiador, bem assustador nesse início, porque a gente não conhecia a doença, a gente não sabia como tratar no início, uma doença nova, ninguém sabia. Tínhamos medo de adoecer, medo do que ia acontecer com a gente, com os pacientes, então foi um período bem desafiador. Se pudesse definir uma palavra, o que é ser médica para você? Desafiador. É desafiador. A gente tem que estudar sempre, como várias outras profissões, mas a gente realmente se atualiza todos os dias. A gente procura novos casos de paciente, a gente estuda os casos novos dos pacientes. Sempre tem, todos os dias tem algo que a gente não sabe, que a gente vai discutir com um colega, que a gente vai buscar no livro, e aí realmente é bem desafiador. Vivian tem 26 anos e um sorriso que transmite calma. Na adolescência chegou a pensar na dança como profissão, mas logo descobriu o que queria de verdade. Era cuidar das pessoas. Hoje, realiza esse sonho. Médica generalista há 4 meses, ela se prepara para fazer residência em pediatria
e em breve dar assistência aos pequenos. Primeiro eu queria ser bailarina, mas aí durante o ensino médio eu percebi que dentro das minhas habilidades e as coisas que eu gostava de fazer, a medicina seria o melhor caminho para ajudar mais pessoas e para me desenvolver melhor dentro da minha realidade. E se você pudesse definir uma palavra só, o que é ser médico? Responsabilidade. Manuela cresceu cercada pela medicina. Filha de médico, aprendeu desde cedo que cuidar também é uma forma de amar. Hoje segue os passos do pai, dedicando-se à radiologia e ao diagnóstico por imagem, com foco na saúde da mulher. Com sensibilidade e técnica, Manuela mantém viva a tradição familiar de olhar com atenção e enxergar além do que as imagens mostram. Eu acho que desde a minha infância me encantava cuidar com as pessoas. Eu acho que a medicina é uma profissão onde a gente trabalha diretamente com vidas, onde a gente tem o cuidado, o acolhimento do paciente, e acho que eu me encontrei no diagnóstico por imagem, a gente ter ali o primeiro contato com a doença, a gente explicar para o paciente o que é que aquele diagnóstico ele implica, é muito importante. Nosso papel ele é fundamental em todo segmento, em todo tratamento e principalmente no diagnóstico do paciente. Se fosse para definir uma palavra, o que é medicina para você? Eu acho que medicina é amor, é acolhimento, eu acho que é receber bem o paciente, eu acho que é carinho, é empatia. Eu acho que empatia seria a principal palavra para a gente dizer, porque eu acho que a gente se colocar no lugar do outro é essencial em qualquer profissão, principalmente na medicina. Caroline, Vivian e Manuela. Elas representam uma geração que acredita na medicina como missão. Profissionais que transformam ciência em cuidado e cuidado em amor. Parabéns a todos por exercer essa profissão com tanto afinco. Último intervalo no AB1. Na volta tem um Me Conte Sua História. Você vai conhecer a história e o trabalho do meu xará, Eliakim Antônio, um artesão de Agrestina que faz belíssimos trabalhos na madeira. 12h, 42 minutos. A gente volta já. AB1 de volta, 12h, 45 minutos. O Novembro Azul é um mês voltado à conscientização, à prevenção do câncer de próstata. Mas é fundamental também cuidar da saúde mental dos homens. Sobre esse assunto a gente vai conversar novamente ao vivo com o Gessé Acioli. Está chegando aqui mais uma vez. Gessé, mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde mais uma vez para quem está nos assistindo. Eu estou aqui na companhia do psiquiatra Dr. Tunay Galvão, que vai nos auxiliar nessa temática tão importante. É o mês dedicado aí a essa observação ao câncer de próstata, mas também é um mês que a gente deve cuidar da saúde mental, principalmente dos homens nessa situação, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do AB1. Prazer estar aqui falando a respeito de um tema muito importante, que é a prevenção do câncer de próstata, no contexto da saúde mental, especificamente. O diagnóstico do câncer de próstata muitas vezes é um evento traumático, do câncer de modo geral. Pacientes oncológicos, pacientes que estão vivenciando tratamentos para câncer, cerca de 30% deles desenvolvem sintomas de depressão ou de ansiedade. E é muito importante que a gente fique atento a isso, porque durante o tratamento de uma doença crônica, de uma doença como o câncer, muitas vezes esses sintomas de adoecimento mental podem surgir de formas um pouco diferentes, daí a importância da gente ter essa atenção. A família também está preparada para auxiliar nessa pessoa que de repente recebe um diagnóstico. Sem dúvida, auxiliar, dar todo o suporte e também ficar atento a sinais. Muitas vezes no homem, a depressão, a ansiedade, ela pode se manifestar de uma forma diferente. Não com aquela tristeza que comumente nós vemos, mas às vezes com irritabilidade, às vezes a fuga por álcool, por alguma outra coisa nesse sentido, a perda da conexão social. Então existem características diferentes que podem surgir e é importante estarmos atentos, porque uma vez que esse indivíduo ele tem um quadro ansioso ou depressivo, dificulta também o engajamento dele no tratamento. Doutor, muito obrigado pelas explicações. É sempre muito importante a gente contar com a participação aqui do Dr. Tunay, nesse caso, falando sobre o Novembro Azul. É tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental em todos os aspectos, principalmente nesse momento do Novembro Azul, Eliakim. O diagnóstico de um câncer nunca é fácil para ninguém, seja ele de qualquer tipo for, né? Obrigado, Gessé, pela participação. Um abraço para você.
Bora falar de cultura agora. Hoje à noite vai ter uma apresentação da Orquestra da Educação Municipal Maestro Clóvis Pereira, aqui em Caruaru. A repórter Lohana Nunes está ao vivo, vai passar mais informações para a gente. Boa tarde, Lohana. Boa tarde, Eleaquim, para você, para todo mundo no AB1, exatamente. A gente vai falar sobre essa fantástica apresentação da orquestra aqui hoje, que tem como tema Raízes Amoriais. É assim, né, que se diz. Eu tô aqui com os responsáveis, o maestro, o submaestro que fala, é assim? Corregente que fala. Eles vão aí organizar tudo para essa apresentação à noite, que inclusive é entrada franca, gratuita para toda a população. É uma forma de entreter, dá para trazer toda a família e se encantar, porque as músicas são todas homenagens, né? Maestro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. A gente vai fazer uma grande homenagem, né, aos artistas aqui de Caruaru, começar por Clóvis Pereira, que dá o título à orquestra, né? O Clóvis Pereira foi um grande compositor aqui de Caruaru, que tem obras no mundo inteiro, foi um dos expoentes do movimento armorial. A gente vai homenagear também o Nildo Almeida, que é um compositor aqui da região, e vai trazer cancioneiro da música popular para a sala de concerto, né? A gente vai trazer compositores como Juarez Santiago, Janduí Finizola, Valdir Santos. É um negócio que não dá para perder. Eu vou falar aqui com o corregente, que ele vai explicar para a gente o porquê desse projeto. É gratuito, mas vocês tocam em outros lugares aqui, estão trazendo para o SESC justamente para abrir para a população, né? Sim, com certeza. Nós estaremos hoje à noite inaugurando mais esse dispositivo da Secretaria de Educação, que tem como possibilidade providenciar mais formação para os estudantes da rede e para a população no geral. Então, teremos homenageados, como o nosso maestro ressaltou, e teremos as possibilidades de apresentar esse projeto para toda a comunidade e dar as boas-vindas para a música sinfônica nessa cidade. Muito bem. É imperdível, dá para trazer toda a família, lembrando que aqui no SESC a partir das 19 horas, ou seja, 7 da noite, para toda a família realmente se encantar. Eu volto contigo, Eliaquim. Valeu, Lohana, obrigado pela participação aqui no AB. Um abraço para você, imperdível mesmo. 7 da noite, convite está feito lá no SESC. Valeu, Lohana. Agora a gente vai conferir mais uma reportagem do quadro Me Conte Sua História. Vamos conhecer a trajetória de sucesso de um artesão de Agrestina que trabalha transformando madeira em arte. Bora conferir agora. Já pensou nessa habilidade? É meio que de antever o futuro, não é? Olhar a madeira, imaginar uma peça, e eis que ela se torna realidade, pois estes feitos são próprios dele. Morador de Agrestina, no Agreste de Pernambuco, Eliaquim Antônio da Silva, de 47 anos, que relembra as origens humildes da família. Minha vida foi ligada tanto a esse pequena mercearia no sítio. Eu criava gado, a gente tinha a vida do campo, tirava leite, capinava, fazia ração. Era uma vida de dificuldade. Pai, com aquele pequeno comércio para sustentar, até que a gente chegou a um ponto de se tornar adulto e cada um seguir a sua carreira e se despertar onde se identificava. Chegou a época do Eliaquim criança e adolescente passar um tempo na mercearia do pai e demonstrar interesse em desenhar. Foi onde eu comecei nesse pequeno comércio, onde era a mercearia, que eu comecei a arte, a divulgar meus primeiros passos na arte. Eu rabiscava, quando era criança, em papel, tinha aqueles almanac Disney que eu ia para a escola e os colegas que tinham condições melhores que conseguiam esses almanac Disney, gibi, eu trocava meu lanche por esses almanac Disney, esse gibi, para conseguir comprar aqui nas condições do meu pai. Meu pai era de uma cultura do sítio, uma cultura que filho cresceu, começou a se entender de gente e ia para a roça. O que se identificava-se no comércio ficava no comércio, que não se identificava no comércio ia para o sítio. E eu comprava cartolina e fazia o esboço na cartolina, pintava com lápis de cera ou lápis de cor, enfeitava meu quarto. E meu pai era desse regime
Quando ele pintava uma parede, não queria que ninguém perfurasse. Eu era muito teimoso, desobedecia às vezes a regra dele. E enfeitava meu quarto com aquelas figuras que eu fazia. O interesse nos desenhos crescia? Bem, já era esse instinto da arte se mexendo lá dentro. Até que isso mudaria. Seria a madeira a matéria-prima. Nos anos de 94, eu comecei a talhar em 95. 94, 93, chegou aqui em Agreste um baiano. E esse baiano, ele viu eu rabiscando à noite em cima de uma mesa na mercearia do meu pai. E ele chegou para mim e disse: Eliakim, tem como você fazer uns esboços para mim na madeira? Eu disse: como, meu amigo? Ele disse: não, só você tracejar a figura e só isso. Eu disse: tem. E eu trouxe um pedaço de madeira para fazer esse esboço. Fiz. Quando foi com poucas semanas, ele me mostrou essa figura. Aquilo causou um impacto muito grande. Entendeu? Era o que a figura, né? Era mais ou menos uma figura sacra de Maria, o menino Jesus e José. Era rico em acabamento, mas em detalhe era muito pouco, porque as ferramentas deles era pouca. Aí naquilo causou aquele impacto. Aí quando eu vi, cheguei para ele, eu disse: meu amigo, você me presta um pedaço de madeira e as suas ferramentas, ou você tem tempo de me ensinar? Ele disse: Eliakim, não tem tempo de ensinar? Não, você não. Eu disse: mas você me presta um pedaço de madeira e a ferramenta? Ele disse: sim. Aí me deu um pedaço de madeira, onde eu tenho minha primeira peça, que foi uma cabeça de um tigre. Eu fiz esse esboço e comecei a talhar na calçada, que a mercearia era aqui na esquina. Aí quando eu terminei, que mostrei a ele, não disse nem que estava bom nem que estava ruim. Ali eu tomei gosto e dei seguimento à arte. E dei um seguimento não como profissão, como uma terapia, como gosto. Desafio para Eliakim, dominar os caminhos dos talhos na madeira. O tempo foi proporcionando o aperfeiçoamento. Passei 3 meses em Caruaru, na Feira de Artesanato, ajudando um colega lá de Olinda. Ele conhecia meu trabalho, eu disse: Eliakim, vem para cá para me ajudar. Ali foi onde eu comecei a despertar o tipo de madeira, as ferramentas. Aí nos 3 meses eu voltei, regressei para a Agrestina. Aí comecei a talhar e colocar na mercearia do meu pai. Meu pai deixou uma parede. Ele admirava muito minha arte, mas valorizar não. Por ele ser um homem da linhagem da roça, ele dizia: meu filho, ele não sabia o que era um artesão, não sabia o que era um artista. Ele dizia: meu filho é um imaginário, porque ele imagina as coisas e passa para a madeira e faz. E ele disse: aquela paredinha é sua. Quando você fazer alguma peça, você vai expor ali. Incrivelmente, mesmo produzindo peças com qualidade, o artesanato para ele ainda não era uma profissão, era mais um hobby. Até que precisou ocorrer algo. Foi quando eu fui a primeira vez para a FENEARTE e chegou um cliente, colecionador. Ele era um ex-funcionário público e ele disse: Eliakim, eu vou levar essa peça para a Europa. E essa peça foi para a Europa, não me lembro que peça foi. Não tenho lembrança. Que país foi? Holanda. Holanda. O primeiro país foi a Holanda. E eu fiz uma peça convite da secretaria, tanto municipal como do estado, que Marcelo Melo ia vir fazer uma palestra aqui para o Portal da Alvorada. Disse: tem que fazer algo que Marcelo Melo admira bastante. Isso é Luiz Gonzaga, que Luiz Gonzaga foi um influenciador muito grande de Marcelo Melo e de tantos artistas, né? Aí foi onde eu tomei gosto mais a fazer, mas também não foi o lado de dizer assim: então, o meu segmento vai ser artesão. Ainda não era uma profissão até. Não, ainda não era profissão. Pouco a pouco e sobretudo com a divulgação pelas redes sociais, o artesanato na madeira foi crescendo e crescendo mais. Que maravilha mesmo! E aqui, abraços calorosos e a energia boa da admiração dos irmãos.
Eles sabem do talento deste artesão já com 30 anos de jornada. E esta cadeira que pode ser vista no ateliê do Eliakim, saiba, ela não está aqui à toa, ele realiza cortes de cabelo há 15 anos. E tem essa rotina então dividida entre o artesanato e o ser cabeleireiro e barbeiro. Cada cliente que se senta aqui tem um mundo à disposição, olha, de muita criatividade e ideias impressas na madeira. É mesmo, neste ateliê conversa vai, conversa vem e sempre tem arte no assunto. Que o diga também o irmão dele, Erasmo. A gente costuma chamar o espaço aqui de Eliakim barbearia cultural, né? Porque além de a gente dar um trato no cabelo, tem essas peças lindas, né? E que representam o Nordeste. Muito legal, muito legal. Dá um trato na alma também, né? Também, com certeza. Principalmente a gente que é amante da cultura nordestina, né? E as peças de Eliakim foram ganhando o mundo. Eu tenho peças já com Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Gilberto Gil, Carlinhos Brau, Maciel Melo, Santana. Os elogios são gratificantes demais, que eu não tenho nem palavras. Porque isso é o que dá força e essa força é o que dá mais inspirações e mais certeza que a arte foi um caminho natural que Deus me proporcionou para eu dar seguimento a ela na vida inteira. Eliakim falou nos famosos aí, e olha esse trabalho que retrata o grande encontro com Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. E deste lado, uma obra que mostra o próprio artesão trabalhando. Eliakim pode talhar no cedro, na umburana, na jaqueira, mas sempre de madeira já morta. Nada de agredir as árvores. Eu trabalho com aquela madeira de descarte na natureza, dando vida novamente a ela e transformando ela nessas artes, simbolizando a nossa cultura. Eu sou um defensor da natureza, onde essa terra que era dos meus pais, eu me sinto assim um grande defensor, porque eu planto, cultivo, cuido e aquela madeira onde a própria natureza derruba, eu dando vida, porque o que vai me interessar para mim é aquela madeira que está morta e a degradação da natureza ali, ela tem passado um processo de secagem, de chuva, até chegar ao ponto de ela chegar a você talhar. Natureza amiga, portanto, ainda bem. E, naturalmente, o talento faz deste artesão... Eu me sinto um vencedor porque eu faço algo em prol da natureza. Ou eu pegar uma árvore que está caída devido à própria natureza chegar ao ponto de ela derrubada e ela não levar outros fins, dar vida novamente a ela, isso é gratificante demais. É um propósito que Deus me deu de mim não só defender a natureza, da natureza transformar em arte, algo que é morto se tornasse vida. Parabéns ao meu xará Eliakim pelo grande trabalho. Daqui a pouco tem um Panorama CBN. A partir das 2h30, o programa recebe a gerente de organização escolar de Caruaru, Juliana Ferreira, que vai falar sobre o período de matrícula na rede municipal de ensino. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia e você confere tudo pelo 89.9 ou pelo canal da CBN Caruaru no YouTube. O AB1 dessa terça-feira está terminando agora. A gente agradece a sua companhia. Amanhã estamos de volta às 11h45, logo após o Mais Você. Ótima tarde para todo mundo. Até lá.